né? Eu sou Arthur Ribas. Wilder Sidney. E nesse canal nós falamos, né, de conteúdos que não são abordados na faculdade de medicina, mas que podem ajudar o médico a trilhar um caminho de sucesso no atendimento particular. Então, e dentro desse evento, né, que nós estamos organizando, a Maratona CVM, nós estamos ali compilando uma série de aulas de captação, de encantamento, de fidelização de clientes, né, para ajudar os médicos a fazerem parte ali do seleto grupo de 15% de colegas que não dependem de plantões ou de planos de saúde como principal fonte de renda. Tá bom? Então a gente defende que é no atendimento particular que o médico vai conseguir resgatar o prazer de exercer a medicina, vai conseguir melhorar sua qualidade de vida, vai conseguir proporcionar um atendimento que de fato impacte a vida do seu paciente. Só que a gente não aprende isso na faculdade, né? A gente não aprende conceitos que podem de fato nos ajudar a estruturar o nosso atendimento particular, tá? E o nosso objetivo aqui unir um pouco, né, de teoria e prática e ajudá-los, né, nesse processo, nesse percurso. E na aula de hoje, Sidney? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre como que você pode organizar, né, estruturar uma clínica que encante de fato, seus pacientes particulares. Existe um grande obstáculo que os colegas muitas vezes enfrentam nesse momento de investir na clínica, né, Arthur? Que é o fato de achar que precisa se investir, fazer um super investimento inicial ali na clínica. Ou que precisa ter muito dinheiro para fazer esse investimento inicial. A gente escuta isso, enfim, direto aí dos colegas. Eu queria muito ter minha clínica, ter meu consultório, mas não tenho dinheiro suficiente, ou, enfim, não sei onde eu vou fazer. Então, tem um misto aí de achar que precisa de um capital muito grande, associado também ao fato de achar que, enfim, e ficar perdido, não saber por onde começar. Então, a nossa ideia hoje é mostrar que não necessariamente você precisa fazer um super investimento, tá bom? Então, assim, a gente vê duas situações, né? Ou a gente vê colegas que estão postergando o início do atendimento particular devido, né, a essa espera por ter um super recurso para poder investir numa super estrutura, né, achando que isso é o grande fator de encantamento do cliente. E a gente vê uma segunda situação de colegas que já têm, né, uma estrutura boa, né, já têm um atendimento, mas que pecam em detalhes, né, em conceitos, em pilares, que é o que a gente vai falar aqui, que tem um impacto no encantamento maior do que a própria estrutura. Então, existem esses dois grandes obstáculos, né? Ou deixar de iniciar o atendimento particular porque está esperando, né, para fazer um super investimento na estrutura, ou já está no atendimento particular, já ter feito esse investimento numa superestrutura e deixar de atentar para os outros dois pilares que podem, de fato, trazer muito mais efeito no encantamento do que o ambiente, do que a estrutura. Tá? Então, hoje, a gente vai falar desses dois pontos, porque se a gente não aborda os outros dois pontos que a gente vai citar aqui hoje, independente da sua estrutura, você pode ter uma mega estrutura, mas você não encanta o seu paciente. Tá? Então, é extremamente importante que os três pilares que a gente vai defender aqui sejam um foco, né? Se você almeja construir uma clínica que, de fato, supere as expectativas do seu paciente. Tá bom? Show de bola. Arthur, e aí eu queria começar perguntando, tu fizeste um super investimento para começar o teu atendimento? Então, eu comecei, a gente vai citar lá no final da live, né, que existem 5 formas de você começar seu atendimento. E eu fiz a segunda forma que hoje eu não faria, né, que foi alugar um local e ter um investimento, não foi um super, mas foi algum investimento, para deixar aquilo dali atrativo, para deixar aquilo dali com condições mínimas ali de atendimento. Então, eu tive um investimento em estrutura inicial que hoje em dia a gente não recomenda, né? Que hoje em dia a gente pelo que tudo que a gente já viu e tudo que a gente já tem avaliado aqui com colegas, existem outros aspectos que são mais importantes da gente focar no início. Então, hoje em dia a gente defende que você pode inclusive começar com locação, né? Com locação por percentual, que é uma forma de iniciar que você conversa com alguém que já tem uma clínica e você paga ele por percentual de atendimento. Então, você não tem nenhum custo fixo ali do seu atendimento. Logicamente, você vai deixar ali 30%, 40%, depende do local, 50% do seu atendimento na clínica do colega, porém, você não vai ter o peso do custo fixo na sua costa. Né? E no início, né, até você construir a marca, né, que a gente defende, que no atendimento particular o paciente vai buscar a marca e não vai buscar... Ele procura o médico e não um médico. Né? E até você construir isso demora um tempinho.
né? Demora alguns meses. E aí, nesse momento, essa forma de sublocar é uma forma muito mais interessante. Então, hoje a gente já tem, por exemplo, alunos, né, que decidiram iniciar seu atendimento particular, não tinham reservas, né, e iniciaram basicamente através dessa forma, né, sublocando por percentual uma clínica de um colega, de um amigo, de alguém que já está no campo de batalha, enfim. E aí você basicamente tira um dos maiores pesos, né, que acontece na vida de quem está começando o atendimento particular, que é o peso do consultório, da estrutura, né, do aluguel, enfim. E aí essa forma, hoje em dia, é uma das formas que a gente mais defende, né? Ou você subloca, tem um outro colega que ele começou o atendimento dele sublocando numa clínica de atendimentos mesmo compartilhados. Então, em vez de ter um super custo fixo ali de 2, 3, 4 mil reais, né, tá tendo um custo de 700, 600 reais, né, por sublocar um horário específico na semana, né? Então, e aí, a gente está falando só de um detalhezinho, né? Eu não fiz esse super investimento, mas eu foquei nos outros 2 pontos que a gente vai citar aqui, né? E eu acho que Pois quando fui lá na minha clínica, logo no início. Pois é, quando eu fui lá, primeiro dizer por que eu fui lá, né? Eu acho que isso é importante para linkar com os outros pontos. O Arthur foi meu aluno, para quem está chegando aí. O Arthur, ele contrariou o senso comum, né? Que é o que a gente defende hoje aqui. Que você realmente não siga o caminho da maioria, que você realmente faça o que você acredita. E aí ele foi e montou o consultório dele, e eu ouvi falar. Caramba, alguém falou, e depois outra pessoa falou, depois não sei mais quem falou, boca a boca positiva, né? E aí eu falei, pô, vou lá. E aí fui como paciente, né? E, cara, o que mais me chamou a atenção foi... realmente, a clínica não era uma super clínica, era não era ruim, não era feia, mas não era super luxuosa, né? Mas o que me chamou a atenção foi o cuidado que eu recebi. Não só eu, né? O cuidado, por exemplo, que a tua secretária, a Lidiane, tinha, né, com todos os pacientes que estavam ali, né? Aquilo me encantou, né? E aí foi, obviamente, é um dos pontos, né? Então, eu acho que é uma das coisas que é importante a gente falar, né? Você não precisa começar no prédio mais top da sua cidade. Enfim, às vezes nem é necessário e nem é indicado, né? E tem outros casos também, cara, de colegas, por exemplo, como o Luiz, que a gente vai liberar uma entrevista que ele deu pra gente, um colega nosso daqui de Manaus, psiquiatra. A gente vai liberar de hoje para amanhã, se eu não me engano, no nosso canal do YouTube, no nosso Facebook, e lá no nosso canal do Telegram também. A história do Luiz é muito massa. É muito massa mesmo, assim, tipo, deveria ser obrigatório, cara, todo mundo assistir esse vídeo, assim, porque é muito mais do que só falar de atendimento particular, sabe, sobre habilidades, ele fala sobre vida. O Luiz é uma pessoa muito iluminada, muito sábia, assim. E o Luiz tem um faturamento que ele mesmo falou, né, que é acima de alguns cirurgiões, acima de alguns dermatos aqui de Manaus, e ele não tem clínica, ele é um psiquiatra clínico, enfim, é um cara que tem projetos sociais, é um cara que tem uma família grande, né, enfim, é um cara que realmente que vale a pena. E ele não tem nenhuma clínica. Tipo, ele falou, cara, o esforço de fazer a gestão da clínica, eu foco em outras coisas. Então, dependendo do perfil de cada pessoa, por isso que a gente falou na primeira live, né? Da importância do autoconhecimento, de você se conhecer. Tem gente que tem mais o perfil de gestor e tem gente que não. Tem gente que, cara, eu quero só chegar lá, eu quero o perfil de técnico. Só que eu quero o perfil de técnico extremamente bem remunerado. E o Luiz é um exemplo disso. Uhum. Bacana. Então, o Luiz é um exemplo do que a gente... É um exemplo prático, né? De que você não precisa, por exemplo, fazer um empréstimo. Tem gente que empresta, que financia, né, construção de clínica, sendo que nunca iniciou um processo de construção de marca, né? Então, qual é o grande perigo disso, né? Você empresta muito dinheiro e aí todo início de atendimento particular não é um início onde vai chover paciente, e aí você começa a vir o desespero porque você está com um monte de conta para pagar e não está tendo paciente no início, aí você vai, não, eu vou ter que ir para o plano. Aí você começa a atender plano, e aí você começa a ter que atender por volume no plano, né, para poder arcar com seus custos, e aí você entra se afunda, porque no círculo vicioso. Por quê? O modelo de atendimento no plano de saúde, né, com, enfim, 30, 40 reais que você receba ali por consulta, é impossível você fornecer uma super consulta em 20, 30 minutos, em 15, 20 minutos, né, enfim, usando todos os moldes que a gente recomenda de uma super consulta,
dentro do que o plano de saúde nos oferece, é muito difícil, né? Você ter um efeito de encantamento do seu paciente com o que o plano de saúde paga. A não ser que você utilize isso como uma estratégia de investimento do tipo, não, eu vou receber aqui meus 30, 40 reais por consulta, vou fazer um atendimento como se fosse do particular, porque eu quero construir a minha marca, porque eu quero que essas pessoas aqui falem de mim, né, e propaguem como é o meu modelo diferencial de atendimento. Beleza, tem algumas nuances aí, mas poderia ser mais aceitável nesse sentido. Agora, se você começa por plano, né, e começa nesse modelo, né, de consulta até Chico Xavier, né, aquela consulta que você só psicografa, então a construção de marca fica negativa. Né? A probabilidade daquele paciente sair dali, sair indicando, é muito menor. Então, a gente recomenda que, de fato, você fuja ao máximo do plano de saúde e você fuja ao máximo do custo fixo inicial. Tá? Então, se a gente está recomendando que você se afaste dos grandes investimentos em estrutura, Sidney, o que seria mais importante, então? Né? Cara, a gente falou disso, né? A gente falou disso ontem, tipo, definir as estratégias, por exemplo, de marketing, de vendas, né, de gestão, né? E aqui, falando da parte da clínica, a gente defende basicamente 3 pilares, né? Pessoas, processos e ambiente. Na minha trajetória, né, a gente vai falar um pouco mais aprofundado da nossa trajetória. Eu passei por isso também, de fazer um super investimento, né? Eu abri uma clínica com minha esposa, que é pediatra. Cara, e infelizmente a gente não tinha essa noção, por exemplo, do custo fixo. Naquela época, o nosso custo fixo era 10K por mês, fora o investimento inicial de mais ou menos 100 mil reais para aluguel, para reformar a sala e tudo mais. Hoje, por exemplo, a minha esposa, ela tem um custo no consultório, tipo, naquela época a gente tinha 10K, hoje ela tem um custo, sei lá, de, no máximo, 1.500, 2.000 reais, com sala, com secretária, com marketing, no máximo 3.000 reais, tudo isso. Por quê? Porque, enfim, porque a gente aprendeu. Então, vários alunos nossos, né, vêm com essa mesma dúvida. Cara, eu tô aqui com a grana, eu invisto. Cara, a gente tem falado até para quem tem dinheiro, que nesse primeiro momento não é o primordial. Na verdade, o que a gente recomenda é que você foque nesses outros pontos, nas pessoas, né, na cultura. Você já definiu sua cultura? Eu pontuaria que a cultura, né, a alma do negócio, é o ponto mais importante, né? É a definição estratégica mais importante de todas no início. Então, quando você tem uma clínica que tem alma, né, que tem um propósito, que tem um objetivo claro de onde você quer ajudar o seu cliente a chegar, né, isso tende a ser um dos primeiros pontos, né, que pode gerar um efeito de encantamento. O que acontece? A gente gosta muito de trazer aqui o conceito de Roma, né, Roma existem vários caminhos que levam a Roma, né? A Roma, ela é um lugar ideal onde o seu cliente quer chegar. E é importante você ter uma ideia bem clara de como você pode ajudar esse cliente a alcançar essa Roma. Então, é interessante que você tenha um atalho, né? É importante que você ajude o seu cliente a superar os obstáculos para ajudá-lo a chegar na Roma. Então, quando você tem isso bem definido, a sua comunicação, as pessoas que você vai contratar, os processos que você vai definir, todos vão girar em cima dessa Roma. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar com emagrecimento, né, a Roma é um estado, né, de autoestima e em relação ao seu peso. Então, o que eu posso ajudar? Quais são as estratégias que eu posso ajudar o meu paciente a alcançar essa Roma? Quando você está falando com pessoas que não te conhecem, o seu objetivo não é só passar um conteúdo, não é só ficar falando de como você faz isso. O seu grande objetivo é persuadir o seu potencial público-alvo a acreditar que você tem, fazer ele se comprometer com o seu caminho de levar a Roma. Então, quando você tem isso bem definido, do tipo, beleza, vou abrir minha clínica, eu vou trabalhar com fertilidade, a gente estava falando antes de fertilidade. Então, a Roma seria, eu vou ter pais e mães que vão alcançar o seu sonho, né, de ter seus filhos. Então, como é que eu vou conduzir isso? Então, quais são as estratégias que eu tenho? Quais são os atalhos que eu tenho? Como é que eu posso ajudar meu paciente a alcançar isso? Quais são os obstáculos que ele vai encontrar no meio do caminho que eu posso ajudá-lo a enfrentar? Então, quando você tem isso, e você passa isso para toda a sua equipe respira esse propósito de ajudar o seu paciente a alcançar a Roma, você cria isso, você cria a cultura, você cria a alma do negócio.
E aí a pessoa, os O pacientes... que a gente chama de endomarketing, né? Isso. Então, você provavelmente conhece histórias de, por exemplo, um bar, um restaurante que é todo, enfim, maltrapilho ali, não tem um ambiente super bonitinho, agradável, mas é um bar que está toda hora lotado. Por quê? Porque as pessoas sentem a alma do local, né? Elas sentem que, enfim, o dono, às vezes, muitas vezes está ali, está no meio, está no campo de batalha ali. E você, com certeza, conhece restaurantes muito bonitos, bares muito bonitos, mas que está vazio, né? Por quê? Porque é um local sem graça, sem alma, sem energia. Então, quando você tem muito bem definido, né, a Roma que você quer ajudar o seu paciente a alcançar, você tem bem definido, né, os seus valores, o seu propósito, e você comunica isso, né, com as suas ações, e você recruta pessoas que tenham valores, né, e um propósito congruente com o seu, você envolve o seu paciente nessa sua alma, né, nessa sua cultura. Né? Você começa a atrair pessoas que têm que se conectam com o seu porquê. As pessoas não compram o que você vende, elas compram o porquê que você vende aquilo. Então, elas se conectam muito mais com o seu porquê do que com o seu quê. Né? Tem o Simon Sinek, ele defende muito isso. Tem o Golden Circle, né? Que para quem ainda não conhece o termo, tem uma palestra do TED muito bacana, tem um livro, né? Começa pelo seu porquê. Então, quando você linkar lá no Telegram. Vou linkar lá no Telegram. Você está toda hora comunicando o seu porquê, você atrai pessoas, a possibilidade de você criar fãs, né? Pessoas que são seguidores seus, né? Que são ligados à sua proposta, é muito maior. Agora, quando você simplesmente só fala o que, quando você só fala o como, você só fala de conhecimento técnico, quando você só fala da parte técnica mesmo ali da medicina, você vai atrair pessoas de o quê? Né? E pessoas de... A gente poderia dar o nosso exemplo também, né, Arthur? A gente poderia só falar assim, ganhe muito dinheiro no atendimento particular. Essa seria uma forma de comunicação. Mas como é que a gente fala? A gente fala... Resgate os tempos de glória da medicina, resgate o prazer de exercer a medicina, resgate aquilo que te fez escolher, né, pela medicina. Então, impactando na vida das pessoas, né, melhorando a vida das pessoas e tudo mais. Então, atentar para isso, para a cultura, é muito importante, tá? Eu diria que seria o passo zero aqui para você começar a pensar nos outros 3 pontos, né? Porque geralmente, quando você tem definido isso, né? Visão, missão, valores, né? O seu propósito, né? A Roma que você quer ajudar o seu paciente a alcançar, você vai para o segundo ponto, né? Que é o recrutamento de pessoas alinhadas com isso. Então, muitas pessoas contratam pela técnica, mas acabam demitindo pelo comportamento. Então, minha secretária não trata bem os clientes, minha secretária não é... Enfim, mas você contratou do jeito certo? Você contratou pela beleza, pelo currículo? Ou você contratou por alguém que você tinha um feeling ali que ela é uma pessoa que ama estar com as pessoas, que ama ajudar as pessoas a alcançarem seus objetivos? Então, muitas pessoas reclamam da sua secretária, mas elas tiveram erros no recrutamento. Elas colocaram uma pessoa que muitas das vezes tem habilidade com tabela, tem um curso ali de secretariado, mas no tato com as pessoas, que é o ponto mais importante ali da característica, né, da sua secretária, você não atentou. Então, é muito melhor você ter uma senhorinha na sua recepção, que tem ali maior cuidado, maior jeitinho de acolher as pessoas, do que você ter uma moça jovem, um rapaz jovem ali na sua clínica, muito bonito, que vai fazer a recepção, mas que não tem habilidade no lidar com as pessoas. Então, ponto mais importante, né? Você ter pessoas certas no lugar certo. Trazendo o exemplo do restaurante aqui, né? Você pode até ter um restaurante muito bonito, mas se você chega nesse restaurante, o garçom não lhe dá um bom dia, uma boa noite, não lhe dá a atenção devida, você faz uma pergunta, o garçom não sabe, o garçom fala de qualquer forma, você sai dali achando aquilo caro. Né? Você, em outras palavras, desagrega valor. Né? Então, ele começa a achar o seu preço alto. Né? Acha que o preço que você cobra não vale. Por quê? Porque a experiência que você poderia proporcionar para ele foi uma experiência negativa. Né? E às vezes nem é a experiência da sua equipe. Né? Eu sempre conto aqui uma história, você já está cansado dessa história, de um dia que eu perdi um paciente, eu deixei de atender um paciente, de fazer um programa de acompanhamento com o paciente, porque ele foi atendido pela minha enfermeira nesse dia e a enfermeira não estava num dia bom, ela recebeu uma notícia ruim. E ela acabou sendo impessoal para a paciente. E foi a primeira vez, eu falo isso porque foi muito marcante, né? Que foi a primeira vez que uma pessoa deixou de fazer um procedimento comigo, alegando que, doutor, se for para ter o atendimento que eu tive, né, com a sua enfermeira, eu prefiro não ficar vindo mais aqui. Então, isso para mim isso mostra que foi impactante, né?
Isso foi muito impactante. Você imagina quantos colegas não estão perdendo consultas por causa da secretária, né? Porque pelo mau atendimento da secretária. Então você esses faz dias... Pode falar. Você faz um super investimento em clínica, você faz um super investimento em formação, você fez seu fellow, você fez tudo que tinha que fazer para você ter a melhor qualificação possível, você fez uma clínica super luxuosa, você começa a atender e você coloca uma pessoa lá que não, enfim, não tem habilidade de comunicação, não tem alinhamento de propósito, de valores, né? Você vai perder cliente. Tudo isso daí vai por água abaixo, né? Você não converte, né, pessoas que são potenciais pacientes, você não converte em pacientes, em consultas agendadas, porque seu secretário não passa a sua alma, não passa, não encanta esse paciente no atendimento telefônico, né? E aí, Arthur, acho que é importante dizer para os colegas, né? Eu vou sempre falar de venda aqui. Então, os colegas muitas vezes acham que a venda ela só acontece dentro da consulta. Mas, na verdade, a venda começa lá no telefone da secretária. Na verdade, começa no marketing, né? Mas continua na secretária. E se a secretária não atende bem no WhatsApp, ou de nada adianta, por exemplo, um super investimento em marketing, se na hora que chega lá o direcionamento para o WhatsApp, a secretária não chama o paciente pelo nome, a secretária não fala mais de valor e menos de preço, não trata o paciente bem, né? Não entende quais são as necessidades do paciente. Então, existe técnica também por trás disso, né? Não é só quando o Arthur fala assim, precisa ter habilidade de comunicação. Existe técnica para isso, né? E uma das coisas que a gente recomenda é exatamente estruturar, uma das técnicas, né? Estruturar, que aí é o segundo pilar, os procedimentos operacionais padrões. Não é isso? Isso. O que seria isso? Eu só queria dar um exemplo aqui. Assim, você provavelmente lembra de algum momento que você entrou numa loja de roupa, né, e você foi super bem atendido por um vendedor, né? Você com certeza já comprou alguma coisa só porque você foi super bem atendido por um vendedor, né? E você com certeza já deixou de comprar uma roupa que você gostaria muito porque você foi maltratada ou não foi bem tratada por um vendedor. Quando você encanta o seu paciente com o atendimento, né, você ativa, né, um dos gatilhos mentais, né, uma das chaves, né, inconscientes ali no cérebro do seu paciente, das mais fortes que tem, que é o gatilho mental da reciprocidade. Então, por que você não deixa os jovens ali limparem seu vidro, seu para-brisa ali durante um sinal fechado? Porque você sabe que se ele limpar ali, você vai se sentir na obrigação de dar um trocadinho para ele. Então, por quê? Porque é o gatilho mental da reciprocidade. Nós temos a tendência a querer retribuir de forma imediata, né? Às vezes quando passa isso não vale, mas de forma imediata, quando nós recebemos, né, um bom atendimento, quando nós temos contato com algo positivo. Então, se alguém fez algo positivo para você, você quase que cria uma dívida ali de retribuição àquilo. Então, quando você cria esse efeito no seu paciente, né, e ele já chega na sua clínica depois de todo esse processo de encantamento, né, você oferece seu procedimento, sua cirurgia, seu tratamento para ele, a probabilidade dele seguir é muito maior. Tá? E ainda mais quando, pegando já o gancho do que o Sidney falou, quando ele passa por um processo de organização na sua clínica, né? Quando você define os procedimentos operacionais padrão, o que acontece? Todos os seus funcionários têm um script do que fazer. Tá? Muita gente fala, vamos treinar, vocês fazem treinamento de secretária, enfim, minha secretária preciso treiná-la, como é que é isso? Basicamente, quando você tem um procedimento operacional padrão, o que é isso? É o livro de regras da sua empresa, né? Você tem ali um checklist do que a sua secretária tem que fazer, né? E você está ali tendo reuniões com ela, né, para avaliar, para estudar esse checklist e para ter reunião de feedback daquilo, você está treinando a sua secretária. Então, treinamento de secretária, né, no nosso conceito aqui, consiste em você ter procedimentos operacionais padrão bem definidos, né, o que cada funcionário tem que fazer com o paciente, com o cliente, ao longo de toda a jornada dele. Então, quando o paciente liga, beleza, quais são as informações que a sua secretária tem que perguntar? Quais são as respostas que ela vai dar para determinado tipo de pergunta? Então, quais são os horários, né? Tem a parte mais de funcionamento, os horários, o preço de consulta, a forma de parcelamento, enfim. Quais são as orientações específicas que ela tem que fazer quando o paciente chegar na clínica? Né? Se ela tem por escrito que ela tem que chamar o paciente pelo nome, que ela tem que oferecer a internet, falar do local onde é o banheiro, ambientar o paciente na clínica, oferecer um suquinho, oferecer um café, oferecer alguma coisa, uma água.
informar o modo exato como ela tem que coletar os dados na recepção, que tipo de informação ela tem que perguntar na recepção. Então, quando isso está muito bem detalhado, né, você pode cobrar. Se você simplesmente só falou o que ela tem que falar, o que ela tem que fazer, as palavras se perdem. Né? Tem estudos, né, que mostram que a retenção, né, isso de qualquer pessoa, de aulas expositivas, a retenção de conhecimento, de informações de aulas expositivas, gira ali em torno de 40%, né, se a gente for ser bem otimista aqui. Então, 60% daquilo que você fala se perde, né? Ou não é lembrado no médio prazo. Então, se você não quer que a sua secretária só faça 40% daquilo que você faz, do que você quer que ela faça, você tem que ter por escrito. Porque se está por escrito, você pode cobrar. Então, uma vez que você tem definido, né, o que fazer com o paciente ao longo de toda a jornada, então, antes dele chegar na clínica, quando ele chega na clínica, quando ele sai da sua consulta, quando ele, enfim, termina um tratamento. Então, se você tem ali, mandar uma mensagem aqui, mandar uma mensagem no dia 1, mandar uma mensagem... Quando a gente vai falar do pós-consulta, mas a gente acredita, vou só adiantar um pouquinho, porque eu acredito que é uma coisa que gera muito encantamento no paciente e ninguém faz. Que é simplesmente você treinar a sua secretária para que no pós-consulta ela mande uma mensagenzinha no dia 1, no D1, no D7, no D14. Então, no D1, ela vai perguntar se o paciente, sei lá, fez o exame que você passou, se o paciente encontrou o medicamento que você passou, se o paciente está tendo dificuldade de seguir alguma das orientações que você passou. E aí, no dia 7, você já vai avaliar se ele já teve algum tipo de resultado, se ele encontrou algum tipo de dificuldade no meio do caminho, se ele já, enfim, já antevém ali as possíveis dificuldades, as possíveis dúvidas. Se no D14 você vai e de novo, avalia como é que ele está, se ele se sentiu bem com a medicação, se tinha algum efeito colateral. Então, isso gera encantamento, isso gera surpresa no paciente. Você acha que é comum, né? Eu, particularmente, nas vezes que eu fui no médico, né, eu raramente recebi algum tipo de cuidado no pós-consulta. Né? Então, quando você imaginou, você trata uma pessoa, ela passa por todo um processo de encantamento na sua clínica. E quando ela sai da sua clínica, ela recebe mensagens mostrando essa preocupação, né, da clínica em você alcançar seus resultados, né? Isso gera um encantamento muito grande, né? O que a gente chama de efeito uau. A pessoa fica, caramba, nunca vi. Eu tô rindo aqui porque a última vez que o Arthur foi ao médico, ele não recebeu atenção nem durante a consulta. E aí ele saiu da consulta e falou, cara, a gente precisa aumentar nosso investimento em tráfego, cara. A gente precisa mostrar nosso conteúdo para mais gente, porque realmente, quando a gente senta na cadeira do paciente, parece que dói mais, né, cara? Eu fui numa consulta enfim, período de Covid, né? Comecei a sentir uma dor no ouvido. E aí eu marquei uma consulta com o otorrino, né? Achava que ele tinha que avaliar e tudo mais. Enfim, não vou adentrar nisso, mas toda a consulta demorou 6 minutos. Todo o processo, ele avaliou, fez a lavagem, fez tudo, prescreveu o medicamento, tudo em 6 minutos. Enfim, você sai com aquela sensação de vazio, né? Você sai com aquela sensação, eu como paciente, saí que, beleza, ele fez tudo, ele foi cordial, foi educado, me atendeu super bem, mas não encantou, não conectou, né? Não gerou, a gente vai falar nas aulas de consulta, né, que não gerou o efeito mais importante, que é a conexão. E aí eu saí, por exemplo, questionando o medicamento que ele me passou. Mas por que ele me passou isso? Mas será que eu vou precisar disso aqui mesmo? Então eu acabei que dos 2 medicamentos que ele passou, eu só tomei um. E você imagina quantos pacientes não passam pela mesma situação. Né? Lavagem corticoide, 6 minutos, exatamente. Então quantos pacientes a gente não perde porque a gente não encanta, né? Não atenta para aquilo que de fato é importante. E olha, a clínica dele muito bonita, né? Era num prédio comercial, muito bonito, né? Recepção, tudo muito bonito. Mas de pouco importa a estrutura se você tem um mau atendimento. Ou não é nem que seja um mau atendimento, mas um atendimento que não conecte, que não encante. Tá? Então, mais do mesmo, né? Mais importante, antes da estrutura, vamos lá, alma, cultura, depois pessoas, depois processos. Tá? Existem muitas nuances aqui nessa parte de processos, né? Não é bem o objetivo da aula, mas, enfim... Posso dar um exemplo a gente acaba abordando bastante isso. Posso dar 2 exemplos? Sim. Vamos lá. O primeiro exemplo é da Drogazil. Os colegas do Sul e Sudeste aí, eu não sei se tem no Nordeste, mas aqui inaugurou uma Drogazil ano passado, se não me engano, foi esse ano já. Mas, assim, é muito diferente o atendimento. E o que é diferente lá na Drogazil? Antes de falar da Drogazil, do que é diferente, eu estou fazendo propaganda gratuita da Drogazil. Por quê? Porque eu fui encantado pela Drogazil. Entende? Então, eles têm processos bem definidos.
né? Então, assim, você chega, você pega uma senha, aí a pessoa tem toda uma sequência, você fica na filinha ali esperando a sua vez, aí a pessoa que vai te atender, ela te explica tudo direitinho, ela te pede, enfim, é uma série de sequências de processo até você sair. E aí, na terceira vez que eu fui lá, eu fui curioso, eu perguntei dela, vocês recebem um treinamento para fazer exatamente isso aqui todas as vezes? E ela falou, eu passei um mês aprendendo isso aqui. Então, a empresa pagou uma passagem aérea para a pessoa ir para, se não me engano, ela foi para Belém, aqui, a gente está em Manaus, né? E passou um mês lá aprendendo. Então, só para você ter uma ideia do nível de investimento que a empresa faz para poder encantar os pacientes. E encanta, né? O segundo exemplo é um exemplo teórico, um livro que eu recomendo para todo mundo. Isso aqui é obrigatório, tá? Tipo, é igual o livro de fisiologia para o médico e tipo, o mito do empreendedor. É obrigatório para todo médico que quer ter uma clínica, que quer ter um consultório particular. Ele fala bastante disso, né? Da importância dos procedimentos operacionais padrões. E eu vou dar um exemplo aqui que vocês podem, inclusive, utilizar, modelar e utilizar na clínica de vocês. Na recepção do hotel, ele pega um exemplo de hotel. Aí ele fala que uma das coisas que está no POP, lá no procedimento operacional padrão da secretária do hotel, da recepcionista, é perguntar se a pessoa gosta de café ou chá, se a pessoa gosta de qual a temperatura da água e mais uma coisinha, se não me engano era a música ambiente, alguma coisa assim. E aí as pessoas respondem normalmente, eu gosto de chá, eu gosto enfim, de tal música, eu gosto, enfim, tipo de comida, enfim. E aí, beleza. No dia seguinte, o que acontecia? O serviço de quarto servia exatamente aquilo que as pessoas tinham dito lá na recepção, um dia anterior, que gostavam. Entende? Então, é algo que encanta as pessoas, né? É a personalização do encantamento. Que na verdade, é quase que redundante, né? Porque personalizar significa encantar, né? Toda vez que você consegue proporcionar um serviço personalizado, né, para exata demanda do paciente, você gera esse efeito de encantamento, né? Exatamente. Então é isso. Essa organização ela gera esse encantamento porque gera muita clareza, né? E outra coisa, confiança. Tipo, quanto mais bagunçado, quanto mais confuso, mais desconfiança gera. Tipo, sabe? Para pensar. Você entra numa farmácia, tá aquele auê, sabe? Vendedor, opa, senhor, isso aqui. Você entra em outra farmácia, tem uma senhazinha, as pessoas perguntam o teu nome, te chamam pelo nome, aí depois vem uma outra pessoa, uma pessoa te atende, outra pessoa te leva para o caixa, outra pessoa te... Sabe? Então isso gera, esses processos, né, bem organizados, gera todo esse encantamento. Tem um exemplo do Arthur, da clínica do Arthur, que é o que a gente está sempre referindo aqui, na clínica do Arthur, que é o nosso modelo aqui, né, o nosso primeiro case de sucesso desse evento. Já tem outros colegas aí que estão seguindo o mesmo caminho. Mas eu lembro, Arthur, que antes da gente começar a parceria, uma das coisas que eu ouvi falar também foi isso. Uma amiga da minha sogra falou assim, menina, que a pessoa conhecia, acho que teu pai, o filho do Laerte tá rico. Eu fui na clínica dele e para eu falar com ele eu tive que falar com umas 4 ou 5 pessoas antes. Então gera essa percepção de valor também muito grande, né, cara? Não basta você ser bom, você tem que parecer ser bom, né? E as pessoas têm que perceber que você é bom, tá? Então, quando você tem esses POPs bem definidos e você consegue construir essa equipe, a percepção de valor aumenta bastante. Bacana, bacana. Pessoal, tem nuances de cada um desses, tá? A ideia aqui é a gente trazer um conceito geral, né? Para você pensar nas pessoas, pensar no recrutamento adequado de funcionários, pensar no treinamento adequado de funcionários, né? A gente vai ter um conteúdo, né, possivelmente, onde a gente vai especificar isso. Você pensar ali em estabelecer esses processos e você pensar ali no terceiro pilar ali na questão do ambiente, né? Em encantar esse paciente em detalhes. Tem um livro, né, que o jeito Disney de encantar os clientes, encantar as pessoas, que ele é um livro bem interessante, assim. Se você conseguir ouvir pelo menos o resumo desse livro, é algo bem interessante, que a Disney é o símbolo do encantamento, né? E tem uma frase bem interessante lá que diz que as pessoas elas não conseguem precisar
a perfeição. Elas não conseguem dizer exatamente, eu fui lá no fulano e, pô, tudo muito perfeito, atendimento muito perfeito, aconteceu isso, 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 isso. Não, ela não consegue precisar. Mas as pessoas conseguem sentir a perfeição. Né? As pessoas sentem que há cuidado e atenção em detalhes. Né? E a perfeição está nos detalhes. A perfeição está no fato de você estar atendendo a sua secretária entrar com um mixzinho de castanhas para o seu paciente, entrar com essa personalização. Por exemplo, perguntou na recepção um tipo de chá, um sabor que ela gosta, e aí durante o atendimento a secretária já entra com um chazinho, com uma castanhazinha, com um lanchezinho, com alguma coisa. Né? O paciente chega na recepção e diz que está com fome, então... E aí tem esse efeito de preocupação de encantar o paciente nos mínimos detalhes. Né? Então, a Disney é a empresa que tem o maior número de clientes fidelizados, ou seja, de clientes que voltam. Eu esqueci exatamente o percentual, mas se não me engano, gerava em torno de 80% de pessoas que já foram na Disney, elas acabam voltando na Disney. Tamanha é a perfeição. Né? Então, por quê? Porque há uma cultura muito forte. Eles defendem que lá eles não têm funcionários, eles têm um elenco, ou seja, todo mundo faz parte de um grande show, né? E os funcionários se entendem isso. Né? Então, desde o cara que repara o carro até enfim, a pessoa que... O Mickey. A pessoa que está servindo, que está na limpeza, está todo mundo num show. Todo mundo é um artista na Disney. Então, a ideia aqui é que você traga algo nesse sentido para sua clínica e busque como você vai encantar nos mínimos detalhes. E aí o ambiente segue esse mesmo princípio, né? Ele tem que ser, logicamente, tem um princípio máximo ali que ele tem que ser congruente com o seu público-alvo. Então, se você tem uma clínica de pediatria, né? A ideia é que aquele ambiente seja agradável para a criança, né? Ou a criança e o pai da criança. Se você tem se você atende geriatra, se você atende um público mais idoso, o ideal é que todo o seu ambiente seja voltado para encantar o idoso, tá? Então, a ideia do ambiente é que ele seja, o princípio básico para você encantar com o ambiente é que ele seja condizente e adequado para o seu público-alvo, tá? Também, como a gente falou, tem nuances, né? Tem detalhezinhos que você pode colocar na sua clínica que pode encantar mais. Né? A gente recomenda que você foque bastante na recepção, no banheiro e no seu consultório. Enfim, tem algumas nuances, mas a gente pode falar mais disso em outro momento. Mas no ambiente, busque sempre criar uma estrutura que seja condizente, que seja... Aí tem um outro ponto também. Ela nem pode ser... Ela tem que ser no máximo, tem que ter um desvio padrão de no máximo 20% da realidade que seu cliente está acostumado a frequentar. Então, se você está numa cidade mais enfim, cidade do interior, uma cidade não tão mais simples, né? Você não precisa, mesmo se você vai focar no público A, B, você não precisa criar uma clínica super luxuosa, tudo cheio do design. Então, muitas das vezes, se você cria algo acima de 20%, né, daquilo que o seu paciente está acostumado a frequentar, você desconecta. Né? Você gira, o cliente chega, ele não se sente bem, não se sente conectado ao seu ambiente. E abaixo também. Né? Logicamente, você está atendendo o público A e A+, você chega no banheiro, não tem papel, não tem toalha, você chega, enfim, qualidade das coisas não é adequada, isso desagrega. Desconecta, né? também, né? Então, você fala que o ambiente, ele não é que a gente fala para você não fazer super investimento em estrutura, mas não quer dizer que o ambiente não é importante, né? O ambiente, ele entra como um dos fatores de encantamento. Mas, e logicamente, é um grande fator que você pode encantar. A gente só defende que antes do ambiente tem que ter as pessoas e processos bem definidos. E aí, se você junta o ambiente, aí pronto, você gera todo um efeito de encantamento. Arthur, show de bola. Beleza? Vamos para a dica prática para o pessoal e aí a gente abre para responder alguma pergunta. Tá. Eu queria dar duas dicas, né? Um para o público que ainda não começou a iniciar o atendimento particular, né? Mas que está pensando em iniciar seu atendimento particular, mas que não estava, porque não tinha iniciado ainda, porque estava esperando, né, ter um grande investimento. Ou esperando a maratona também, né? E uma dica prática para as pessoas que já têm a sua clínica, que já estão em funcionamento. Primeira dica para o primeiro público, eu queria só falar aqui que existem 5 formas de você iniciar seu atendimento. Tá? A primeira é você comprando um local, né, e adaptando esse local, que é a forma que você vai gastar, logicamente, muito mais. A segunda forma é você alugando um local e aí adaptando esse local para o seu atendimento. É uma forma que você também vai gastar bastante. E as outras 3 formas são as formas mais interessantes, né?
que é justamente você sublocar um horário, né, de atendimento numa clínica, seja por percentual, né? Ou seja, você chega com um colega que já tem uma estrutura, você chega e fala, olha, minha consulta, eu quero começar meu atendimento particular, minha consulta vai ser R$300, eu vou deixar aqui 100, 120, aí depende da estrutura, né, do colega, eu vou deixar aqui 100, R$120 de todo o atendimento que eu fizer. Tudo bem? Beleza. Isso é uma forma que a gente recomenda, que você vai ter menos custo fixo, né? Como a gente falou no início. Então, você iniciar o seu atendimento por percentual é uma das formas mais interessantes para quem está começando, tá? E aí você vai desenvolvendo as suas ações de posicionamento, de construção de marca, né? Que a gente vai defendendo aqui, que a gente vai falar. E aí você vai, com o tempo, construindo o seu espaço, tá? E depois você vai e migra. E a outra forma é você alugar, pagar um horário específico na clínica de um colega, né? Então, olha, você me aluga aí um espaço e, enfim, eu atendo todas as tardes de terças-feiras e aí eu te pago um valor fixo, né, para atender isso. Ou uma outra possibilidade são os consultórios compartilhados, que seguem mais ou menos esse mesmo raciocínio, né? Já tem empresas que tem uma espécie de coworking médico, né? Onde você vai lá, atende, já tem todo um ambiente propício. Então, você poderia já começar o seu atendimento nesse formato. Então, uma primeira dica prática, tente ver algum local, seja de algum colega ou de alguma estrutura de uma clínica que já funcione, ou hoje em dia tem as clínicas de especialidades, né, que também o Luiz, né, o exemplo que o Sidney falou logo no início, né, um colega psiquiatra, ele faz atendendo em clínicas de especialidades. É diferente da clínica de atendimento popular, né, que teve um colega aqui que falou logo no início. É um pouco diferente, né? Os modelos de negócio são diferentes, né? O modelo de negócio é diferente. Você tem clínicas de especialidades, né, de multiespecialidades, que são voltadas para encantar o cliente. Beleza. As clínicas de atendimento popular, geralmente, elas ganham por volume. Então, ganhando exame, né? Só um parêntese aqui. Existem dois modelos, né, que você pode estruturar qualquer tipo de negócio. Você pode focar com excelência de atendimento ao cliente e valor agregado, né, gerando valor agregado e com preços mais elevados, ou você pode trabalhar com volume, né, e preços mais baixos. Então, geralmente, no atendimento em clínicas populares, o modelo de negócio é o volume. Fiat e Ferrari. A Fiat e a Ferrari, os dois geram a mesma quantidade de renda, tá? Só que existe um nível ali de preocupação com o valor agregado na Ferrari que não tem na Fiat. E, com certeza, né, a mão de obra para trabalhar com volume é muito maior. O trabalho, né, para fazer... o trabalho para montar uma estrutura para trabalhar com volume, né, é muito maior do que o trabalho para operar com um sistema de excelência no atendimento ao cliente, tá? Então... Cara, é isso. E tem a questão dos POPs. Isso. Aí a dica para o segundo grupo, né, para o grupo mais que já tem uma clínica, se você nunca ouviu falar em procedimentos operacionais padrão, né, ou pelo menos checklist, né, checklist de atividades para cada uma das funções da sua clínica, tente começar primeiro pelo menos com um checklist da sua secretária, tá? O que ela precisa fazer com o cliente ao longo de toda a jornada. Então, como é que deve ser o atendimento telefônico dela? Você precisa botar o maior número de especificações possíveis, né? E aí, logicamente, com o tempo, com o campo de batalha, ela vai tentar executar aquilo, e aí você tem que ter reuniões de feedback. Porque é muito comum, né? Mesmo que você treine com a sua secretária, com qualquer funcionário que seja, você vai passar ali 10 orientações, ele vai começar fazendo 8, 7, enfim, nos melhores dos mundos, 9. E se você não tiver reuniões de feedback, né, para ouvir a percepção dele e o porquê que ele não fez as 10, a probabilidade dele ir diminuindo isso é muito grande, né? Então, ele fazia 7, 8, 9, viu que você não estava ali, não teve nenhum tipo de feedback para ele. Ele vai começar a fazer 5, 6, ele vai começar a fazer 3, 4 atividades só. Aí chega o ponto que, enfim, quando você tem processos bem definidos, que são construídos até, de preferência, com os funcionários que vão ser, que estão envolvidos ali no processo, a probabilidade deles executarem aquilo é muito maior, tá? Então, recrutamento, treinamento e feedback, tá? São esses 3 pilares aqui. Você quer ter construído uma equipe que, de fato, encante o seu paciente. Então, defina ali exatamente o que fazer no atendimento telefônico, na recepção do paciente na clínica,
no intra-consulta, né, se tem alguma coisa que ele vai fazer, vai chegar com alguma bandeja, com alguma coisa. Se no final, no pós-consulta também, o que ele pode fazer. E na finalização do tratamento, né, se existe alguma coisa que vai manter de relacionamento com o seu cliente, né? Vai mandar uma mensagenzinha a cada período, só para desejar alguma coisa, perguntar como é que o paciente está. Então, isso é importante você ter o checklist disso, tá? E aí, geralmente, as reuniões de avaliação, de feedback, no início, né, geralmente se recomenda ali semanal. Então, beleza, você criou a sua clínica, criou seus POPs, você chegou com a sua secretária, né, treinou, falou tudo aquilo, e aí beleza, aí você bota para rodar. Uma semana depois você para e senta e discute, né? Discute novamente aquilo. Provavelmente vão ter coisas que o teu funcionário vai te dar um feedback, vai dizer, olha, doutor, o senhor falou aqui para eu ligar para o paciente toda vez aqui no pós-consulta, então ligar para ele antes e infelizmente não está dando, porque, enfim, acontece isso, isso e isso, então ela vai te trazer o que acontece no campo de batalha dela, e aí você vai avaliar e vai trazer um novo processo, né? Então vai avaliar se é necessário fazer um novo processo. Então quando a gente fala de ter tudo bem agendado, ter tudo bem definido, não significa que isso é engessado, né? Então é importante você ir construindo isso com o seu funcionário. E aí geralmente no início, né, enfim, primeiro mês, geralmente uma vez por semana. Aí a partir do momento onde você conseguiu alinhar totalmente, né, as ações, onde o funcionário está fazendo 100% das coisas que você colocou no POP, no checklist, aí você pode espaçar um pouco mais, né, 15 dias, né, e depois de um tempo até para um mês e mês, né, para discutir processos. Existe um outro tipo de reunião que a gente recomenda que seja semanal, que é a reunião para discutir pacientes, né, para se discutir, né, se você tem ali um corpo clínico, se você tem, enfim, outros profissionais, nutricionista, fisioterapeuta, algum outro profissional na sua clínica, ou até mesmo com a sua secretária, discutir ações para pacientes que estão em tratamento, tá? Então, a gente recomenda que você faça um pós-consulta, mas que seja um pós-consulta também com feedback. Então, se a sua secretária vai mandar uma mensagem para o paciente no D1, no D7, no D14, pós-atendimento, que você meio que sente com a sua secretária depois para avaliar isso. Então, quais são as situações que o meu paciente está me relatando no pós-consulta? O meu paciente está conseguindo fazer o tratamento que eu passei para ele? Se ele não está fazendo, o que está fazendo ele não, o que está levando ele a não fazer? Isso vai criando inteligência. Isso vai criando informações que você vai poder abordar na sua consulta. Então, você pode ver que, por exemplo, determinado medicamento o paciente não consegue encontrar ou faz e tem muito mais efeito colateral do que você imaginava que causava. E aí você vai começar a bolar medidas de encantamento dentro da sua parte clínica também, né? Você vai fazer algo totalmente voltado para diminuir essas dores do seu paciente com o seu tratamento, né, e aumentar a possibilidade dele alcançar o resultado dele, tá? Então, ter pelo menos um POP, um checklist bem definido para a sua secretária, tá? Para essas 4 situações. Atendimento telefônico, atendimento do paciente na sua clínica, atendimento no telefone no pós-consulta imediata, ou seja, ele saiu da clínica, do atendimento aqui, vai marcar retorno quando, vai marcar, vai fazer o quê, vai levar ele na porta, enfim, como é que vai ser a parte financeira, né? E por último, a parte do pós-consulta, tá bom? Então, é isso. Acho que hoje a gente conseguiu deixar um espaçozinho aqui para as perguntas. Antes de ir para as perguntas, deixa a tarefa para a galera aí. Pelo menos no telefônico, cara. Mínimo do mínimo telefônico, né? E pelo menos tentar especificar o que a secretária... Você vai escrever, olha, chamar o paciente pelo nome, perguntar a indicação, se o paciente perguntar isso daqui, responder isso, né? Tem coisas que você vai conseguir bolar com o caminho, com o processo. Mas tem muita coisa que provavelmente você já pode especificar o que fazer, tá? Tem uma dica que tem um colega que recentemente perguntou isso. Se o paciente liga perguntando do preço, o que o paciente vai falar? O que a secretária vai falar? A gente nunca recomenda que você dê a resposta nua e crua ali. Quanto é que é a consulta? R$600. Então, pelo menos aqui, como é que a gente faz? A pessoa ligou, perguntou quanto é que é a consulta do Dr. Arthur. A secretária fala, olha, a consulta do Arthur tem duração de 1h30, você tem 1h30, e aí você tem atendimento com a nutricionista logo em seguida, você tem realização de bioimpedância, dentro da consulta ele vai avaliar a sua queixa, vai individualizar, vai propor um programa de acompanhamento específico para você. Então,
gera um efeito, mostra o valor que você oferece na sua clínica, né? Mostra a sua Roma, mostra geralmente não precisa especificar tudo, né? Mas já tentar dar algum tipo de informação para mostrar o valor que você tem, né, na sua clínica, o atalho ou os obstáculos que você ajuda esse paciente a alcançar, né, nesse caminho para Roma. Então, se você treina a sua secretária nisso, né, existe uma grande possibilidade dela fazer um atendimento, aumentar o número de conversões, né, de ligações em consulta agendada. Tem uma outra dicasinha bem simples que também a gente recomenda, é que você faça o tratamento que você tem na sua clínica, da sua especialidade, com a sua secretária, se for possível, se não com algum parente da sua secretária. Por quê? Porque se a sua secretária, digamos que você trabalha com, enfim, um cardiologista e a sua secretária é hipertensa, e aí você consegue fazer uma abordagem toda diferenciada, todo um jeito de atender essa secretária, e você consegue, por exemplo, controlar a pressão da sua secretária, a possibilidade dela falar num atendimento telefônico de forma muito mais, enfim, emocional, muito mais ganha para você, é muito maior, né? Muito mais, enfim, muito mais, enfim, que ela fale ali com propriedade, né? Por quê? Porque ela passou por aquilo, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com emagrecimento na clínica, eu botei minha secretária para emagrecer. E aí, todo mundo que ligava, como é que é o método, doutor? Como é que ele faz? Ele é ótimo, eu já emagreci tantos quilos, eu já mudei toda a minha alimentação, hoje em dia, enfim, eu como bem, hoje em dia eu tenho saúde, menina, não sei o quê. E a minha secretária também gosta de falar, e ela fala, e puxa, enfim, hoje eu tô belíssima, ela usa uns termos bem, enfim. Mas ela cria essa conexão, né? Ela cria essa conexão com o paciente já. Inclusive, enfim, então, recomenda o conteúdo que tem com ela lá no nosso canal do YouTube, pessoal. tem um conteúdo que eu fiz com a minha secretária, com a Lidiane. O nome do conteúdo é a primeira e mais importante função da sua clínica. Se não me engano, foi esse conteúdo. Né? A gente bota lá no Telegram. A gente bota lá no Telegram, galera. Então, é isso, colegas. Você tem sempre que olhar pela cabeça do paciente. Então, se eu fosse um paciente que eu fosse procurar um cardiologista, o que me encantaria? Né? Que tipo de tratamento que esse cardiologista vai me passar? Mas o que me vem à cabeça quando ele chega e me dá um remédio? Então, ou manda eu mudar meu estilo de vida, sendo que eu passei minha vida inteira fazendo errado. Então, de que forma você pode minimizar essas dores que o seu tratamento proporciona? Né? Então, essas medidas, essa forma de pensar sempre pelo paciente, te ajuda a bolar soluções, bolar essa diferenciação, tá? E se não tiver secretária ainda? Pois é, secretária, ela, assim, a gente recomenda que um dos primeiros investimentos que você puder fazer, né, quando você vai começar a atender, é numa secretária particular. Porque, como a gente já falou, ela é o primeiro contato do seu paciente com você. Então, você pode estar perdendo dinheiro se a sua secretária não atender bem no telefone. E se você vai depender de uma secretária de terceiros, você tem que avaliar se essa secretária tem boas habilidades ali de comunicação. Se você percebe que ela não tem, vale a pena o investimento. Vale a pena você tirar dinheiro do bolso, contratar uma pessoa, nem que seja ali um horário específico, para ela fazer esse atendimento e gerar esse efeito de encantamento. Tá? A secretária é uma grande oportunidade de encantar o seu paciente. E a gente vai falar também de programas de acompanhamento intensivo, né, que é uma metodologia, um sistema de telemonitoramento, de serviços que você pode agregar no pós-consulta, que se você não tiver uma secretária, vai ser muito difícil de você sozinho executar. E o programa de acompanhamento intensivo é uma forma fantástica de você aumentar o seu retorno por hora trabalhada, ter um retorno de até 5 vezes maior por paciente. E um dos serviços que você vai oferecer seria um telemonitoramento. E aí, sua secretária, tendo uma pessoa que possa fazer isso por você, você, logicamente, tem mais retorno com menos trabalho. Você tem um ativo ali, uma pessoa que você vai poder, a partir do serviço que você oferece com ela, cobrar um valor a mais do seu paciente.